não. E sabe de uma coisa, amados? Nós temos que vencer como homens, como mulheres. Você sabia disso? Nós temos que vencer como homens, como mulheres. A Bíblia diz assim, ó, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que essa escritura quer dizer para você, amado? Indo para a nossa reta final aqui. O que essa escritura quer dizer? A escritura está dizendo para nós, e você, amigo denominacional, que talvez esteja nos assistindo, uma das coisas que o mundo denominacional mais ignora para entender quem Jesus Cristo foi, é que o ministério de Jesus na terra foi o ministério de pecador. Deixa eu usar esse termo. O ministério de Jesus na terra foi de pecador. Mas como assim? A Bíblia diz que ele não era pecador, mas ele se fez pecado. Por que Jesus orava? Por que Jesus teve que ser batizado? Por que Jesus orava? Por que Jesus teve que ser batizado? Por que Jesus teve que ser santificado? Por que Jesus teve que passar por todo aquele processo, sendo que nele não havia pecado? Ele era imaculado, ele era perfeito, ele era ilibado. Não ignore que o ministério de Jesus na terra foi o ministério que você deveria ter tido, mas você não daria conta de cumprir. Por que Jesus orava, irmão? Você acha que Jesus precisava orar? Você acha que Jesus tinha necessidade de orar? Ele era o próprio Deus encarnado, a Bíblia diz que ele era. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus numa carne humana. Mas por que ele orava? Porque naquele ministério, a Bíblia está dizendo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele tomou forma, ele podia, irmão, qualquer hora, usar qualquer poder que ele tinha. Porque ele era o próprio Deus. Mas aí, irmão, ele estaria trapaceando as regras de parente e redentor, porque nós tínhamos perdido o poder de Deus. Adão tinha o poder de Deus, mas ele perdeu. Então agora na forma de servo, tudo que ele estava fazendo não era por ele mesmo. Por que ele orava? Porque você tem que orar. Por que ele foi batizado, irmão? O próprio João Batista foi confundido. Mas mestre, o senhor que deveria me batizar. Ele diz, mas convém-nos cumprir toda a justiça, porque ele era o cordeiro substituto, o qual pagaria o preço pelo teu pecado. Jesus não precisava orar e ele deu prova de que ele não precisava orar quando ele chegou na sepultura de Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Nada de oração. Ali era Deus, irmão. Ele sai para fora. Mas veja que o pagamento do preço pelo pecado, ele fez como homem. E Deus, no momento que nós estamos vivendo, ele quer que você viva a tua vida como homem. Se você seja vitorioso como homem, você seja vitoriosa como mulher, como filho, como filha de Deus. Você está entendendo por que ele fazia tudo aquilo lá? Porque ele estava pagando o preço por você, ele estava fazendo o teu papel. Ele estava vivendo uma vida para que ele fosse a vida de um substituto. Agora, eu era pecador, eu precisava de batismo, eu precisava de limpeza, eu precisava do batismo do Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo foi visto descendo sobre ele. Mas nossos irmãos denominacionais ignoram isto. Ele não veio na forma de Deus, porque a forma de Deus é a forma que os fariseus esperavam. Se tu fores Deus, então faça isso, faça um milagre para nós. Batia na cabeça, profetiza, diz quem te bateu. Ele não podia fazer isso, porque estava na forma de homem. Olha que coisa bonita. Vamos comigo aqui, que esse negócio aqui é bom, vai te ajudar. As pessoas tentam pensar, bem, eu sou cristão e eu acho que eu tenho mesmo que ser maltratado. Não, você não precisa ser maltratado. Você é um cristão, irmão, você é um filho de Deus. Nosso pai é rei, certamente. E nosso pai sendo rei, nós somos seus filhos. Nós somos príncipes e princesas de um rei. Tá vendo? Que é o mais alto que existe, o mais alto que pode. O próprio Espírito de nosso Deus está em nós. Só isso, então. Para que vamos nos importar com o que acontece aqui? Vejam, lá está o lugar que conta. Este é apenas um lugar de testes. Mas quando o Pai terminar de nos treinar, vamos para casa, tá vendo? Então, que diferença faz? Agora, irmão, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, não é reis.
Mas o profeta está dizendo que, na verdade, aqui nós somos príncipes. Porque o príncipe, ele tem que provar, pelos testes que lhe são apresentados, ele tem que vencer aqueles obstáculos, aqueles testes, para que ele realmente possa se assentar no trono como rei. Nós somos reis, mas ninguém é rei sem antes fazer o papel de príncipe. Ora, a Bíblia disse, Paulo disse para nós em Hebreus 7, que aquele Melquisedeque era o rei de Salém, o rei de paz. Salém quer dizer paz. O rei de Shalom, o rei de Salém, rei de paz. Tá certo? Ali naquela forma, era a parte Deus que ele tem. A parte homem que ele tem é a que nós vimos em Jesus Cristo. Agora, ele não podia usar aquela parte Deus dele para vencer na cruz do Calvário, que ele ia trapacear, porque eu havia perdido a parte Deus. Mas ele tem duas partes. Uma parte de Deus é Deus próprio, a parte a deidade que ele tem, mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é o homem, ele tem espírito de homem. Deus é Deus e homem. E você, amado, você é Deus, parte tu é Deus e parte tu é homem. Agora, para você vencer aqui embaixo, irmão, nós estamos vencendo como homens. Você não pode trapacear, como Jesus não trapaceou. Ele falou, vocês vão vencer do jeito que eu venci. Como eu venci, da maneira que eu venci e me assentei no trono de meu Pai, como homem. Vós, aquele que vencer, vos darei que se assente comigo no meu trono, como homem, como mulher. Você está entendendo, amado? Agora veja, Paulo está dizendo para nós que aquele que apareceu lá para Abraão antes da cruz, aquele lá era o rei de Shalom. Mas naquela forma de rei, teofania, a parte de Deus dele, aquela parte não valia morrer por nós, porque nós perdemos aquela parte. E ele queria devolver aquela parte por nós. Então o que ele faz? Por isso que em Isaías 9, verso 6, a Bíblia diz que ele seria o príncipe da paz, não o rei da paz. O rei saiu da glória, sendo Deus, se fez homem, sendo pai, se fez filho. E ele venceu não como Deus, ele venceu como homem. Ele venceu não como pai, ele venceu como filho. Mas ele saiu daqui, não saiu? Ele já não era rei, mas ele teve que provar para nós que ele era rei. Como que ele provava? O sinal do Messias. Ressurreição. Ele deu todas as evidências de que ele era o rei. Mas ele não podia vir aqui se sentar no trono porque ele tinha que provar para todo mundo que ele era o rei. Pois é. Muito bem. Isaías 9,6 diz que ele seria o príncipe da paz, quando ele viesse em carne. Então quer dizer, filho é príncipe, pai é rei. Mas está falando de duas pessoas ou está falando da mesma? A mesma, quando vem para provar-se a si mesmo como rei. Olha, o príncipe não teve por usurpação ser como rei, está entendendo? O filho não teve por usurpação ser como pai, está vendo? Mas ele era o pai. O príncipe era o rei. O filho era o pai. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Quer dizer, ele foi vencendo, irmão, e foi manifestando a paz, foi crescendo, foi aumentando o seu ministério terreno. Olha que coisa bonita. Quando ele venceu, irmão, na cruz do Calvário, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele disse, todo o poder me é dado. Quer dizer, agora eu não sou príncipe mais, agora eu voltei a ser rei. Jesus disse aqui, ó, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. Olha, deixa eu repetir para vocês. Saí do reinado, vim ao mundo, mas outra vez deixo o mundo e volto para o meu reinado. Eu vim aqui para mostrar, fazer o papel de príncipe. Para provar que eu sou aquele rei que eu estou dizendo que eu sou. Pelas minhas obras, se não credes em mim, credes nas minhas obras. As minhas obras são as obras do Pai, são as obras de rei. Quem que domina sobre demônios, domina sobre a natureza, domina sobre tudo, sobre os exércitos? Até Pilatos disse, você não pode tirar minha vida. Eu dou minha vida e tomo ela de volta, você não tem esse poder. Quem que faz isso? É o rei, irmão. Mas lá em Apocalipse 17, a Bíblia diz que o cordeiro não é o filho, irmão? O cordeiro não é o filho? Ué, mas como que o filho que era príncipe, agora em Apocalipse 17, verso 14, diz assim,
o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não fala que é príncipe dos príncipes. Ele voltou, ele provou que ele era o rei. Ele tomou forma de príncipe para provar que ele era o rei. Ele tomou forma de filho para provar que ele era o pai. Apocalipse 19, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então quer dizer que o Pai e o Filho são dois atributos do mesmo ser, porque ele diz: quem vê a mim vê o Pai, é a coisa mais simples do mundo. Mas veja, ele não podia usurpar o ministério de paternidade. Ele não podia usurpar. Por isso que Jesus, irmão, era a vontade... Olha, sabe o que machucava Jesus? O profeta disse que Jesus era um homem de muita tristeza, de muito choro. Muito choro. Sabe por quê? Porque quando Jesus ia no tanque de Betesda, por exemplo, sabe o que ele queria fazer, irmão? A parte homem dele, a parte intercessória, a parte que entendia o que é ser homem, a parte que entendia o que é sofrer, a parte que entendia o que é estar doente. Ele queria curar todo mundo, irmão. Mas o Pai que estava dentro dele, o Pai, e ele era submisso. E ele, se ele quisesse, porque ele é o Pai, mas na forma de filho, ele diz: eu só posso curar aquele que o Pai mandar eu curar. E aquilo ali, irmão, feria a Deus, a Jesus. Porque ele queria curar a todos. Deus queria que todos se salvassem. Mas nem todos tinham a atitude correta para que ele entrasse em ação. Nem todos tinham a reverência adequada para que ele entrasse em ação. Nem todos tinham a humildade necessária para que ele entrasse em ação. Ele podia agir de acordo com a atitude das pessoas. A presciência dele mostrava em quem ele poderia agir. E ele não podia fugir. O irmão Branham teve muito mais milagres que Jesus, porque ele operou muito na vontade permissiva de Deus. Fazia coisas que o Pai não mandava ele fazer. Fazia coisas que o Deus que estava nele não mandava ele fazer. A tal ponto que Deus lhe corrigiu, falou: pare de fazer isso. Você vai e faça só aquele que eu te mostrar. E ele, no final do seu ministério, você vai perceber que as filas de oração diminuíram drasticamente. Por quê, irmão? O discernimento diminuiu drasticamente, mas por quê? Porque ele estava saindo da vontade permissiva de Deus, estava se tornando um filho perfeito, estava chegando à sua adoção. A vontade que eu tenho como Moneville, eu tenho vontade de sair, como disse o irmão Hernani em São Paulo, ele falou: se eu fosse pregador, eu acho que eu estava preso, porque eu ia falar para todo mundo. Essa é a vontade que o pregador tem, é a vontade que eu tenho. Mas, irmão, se as pessoas não se moverem para receber aquilo que Deus tem para trazer através do ministério, não há nada que você possa fazer. Você gostaria de ir. Você gostaria de o Brasil explodir com a revelação. O Brasil explodir com a verdade. Mas veja, as pessoas não têm a atitude correta para que Deus se mova. Então Deus pega e move-se para uma viuvinha. Deus pega e move-se para um pequenino lá, para um leproso. Um só, irmão. Havia muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas somente um foi curado. Naamã, o capitão do exército. Por quê, irmão? E ainda assim, Deus ainda teve que corrigir a atitude dele, que não estava muito boa, não. Era meio reverentão. Queria ser tratado bem, queria que fosse do jeito dele. Eliseu curou o mal dele, falou: deixa ele comigo. Mas Deus curou lá. No fundo ele era uma boa pessoa, era de bom calibre. Não é? Só estava na atmosfera errada. Estava sofrendo influência errada. Rei de Salém. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Jerusalém anteriormente era chamada de Salém. Então era o rei de Shalom, rei de Jerusalém. Justiça. Agora nós temos a nossa própria justiça. Nós temos nossa justiça manufaturada. Nós temos justiça pervertida, mas existe uma justiça real, e esta justiça vem de Deus, e este homem era o rei de justiça. Quem poderia ele ser? Agora, ele era o rei de justiça, o rei de Jerusalém, o rei de justiça, o rei de paz, mas Jesus foi chamado de príncipe da paz, não o rei da paz. E o príncipe é o filho do rei, então este homem era o rei da paz. Então ele teria que ser o pai do príncipe da paz, está entendendo? Agora, se vocês notarem, ao lermos o próximo verso, primeiro sendo por interpretação, rei de justiça. Agora, ele não era o filho de Deus. Se ele fosse o filho de Deus, ele teve um princípio. O profeta está dizendo que aquele pai da paz, aquele rei da paz, era o pai. Aquele rei da paz era o pai. Ele falou que aquele lá não era o filho. Aquele é o atributo de pai que apareceu lá. Atributo de pai.
Falou, porque aquele lá disse que não teve princípio de dias nem fim de dias. Então, irmão, mesmo Jesus Cristo, nele tem dois atributos. Parte dele é eterna e parte dele foi criada. A parte eterna dele é chamada de pai. A parte criada dele é chamada de filho. Você sabia que você tem os mesmos atributos? O profeta disse assim, fiquei feliz o dia que eu descobri que eu não sou filho de Charles e Ella Brana. Parte do irmão Brana é filho de Charles e Ella Brana. Mas tem uma parte de William Brana que não é filho de Charles e Ella Brana. E não tem genealogia, não tem princípio de dias, não tem final de dias. Eu, parte minha, nasci de Raimundo e Sueli Maia. Mas parte minha não tem princípio nem fim. Dentro do mesmo ser. Agora, sabe como que a psicologia chama isso, irmão? De consciência e subconsciência. Sabe como que a Bíblia também chama isso? De alma e de espírito. Olha, irmão, quantas vezes durante o dia, irmão, tem alguém conversando com você? Não faça isso. Não faça isso. Agora, essa é a tua alma, essa é a tua subconsciência, e é a torre de controle, e tem alguém sentado lá. Ou é Deus, ou é o diabo. Agora, quantas pessoas tem dentro de você? Você é uma pessoa só, mas tem dois atributos. Tem o teu espírito e tem a tua alma. E Deus fala a partir da tua alma. Deus falava da glória Shekinah, irmãos. Deus falava da glória Shekinah e era ouvido no segundo átrio. O segundo átrio representa o espírito humano. O terceiro átrio representa o corpo humano. Alma, espírito, corpo físico. Parte eterna, parte criada, o espírito de homem e a vida natural do homem, o corpo natural físico do homem. É perfeito. Agora, quando a tua consciência está falando com você, tem pessoas que até falam alto. Tem pessoas que até falam alto. Não é? Tem pessoas que até falam alto, mas o que elas falam consigo mesmas. Não é? Elas falam consigo mesmas, mas quer dizer, está falando com outra pessoa? Dentro delas tem uma subconsciência, mas aquela subconsciência fica te avisando. Mas quem é que está dentro da subconsciência? Deus falava do terceiro átrio, o lugar santíssimo, é a alma. Olha, não faça isso. Tem uma influência que controla o espírito. Tem uma natureza que controla o espírito. Então nós aqui, amados, Deus disse que nós somos reis e sacerdotes, verdade. Só que é o seguinte, no estágio que nós estamos agora, eu não sou rei ainda. Eu sou príncipe. Eu tenho que provar que eu sou rei. E aí, quando eu provar que eu sou rei, eu me assento com ele no trono e eu reino 1000 anos com ele. Mas nós já estamos exercendo os poderes de reinado agora, como Jesus exerceu os poderes de rei ainda no estado de príncipe. A água, o mar, a tempestade ele mandou parar, andou em cima da água, ele parou os demônios. Quer dizer, todos os atributos de rei já estavam sendo exercitados durante o seu estado, o seu estágio do seu principado. Do seu principado. Está entendendo? A psicologia chama isso de subconsciência e de consciência. O ser humano tem uma subconsciência e uma consciência. Sabe a pessoa bipolar, amado? Sabe a pessoa bipolar? Sabe o que acontece com a pessoa bipolar? É o seguinte. De vez em quando um espírito mau pula lá dentro da sala de controle e domina aquela pessoa. Ela se transforma completamente. É a pessoa bipolar. Entendeu? Quer dizer, mas então tem dois lá dentro. Se Deus estivesse no lugar onde esse espírito mal estivesse pegando, então Deus, a natureza de Deus controla aquele ser, aquele espírito humano. Tem algo lá na subconsciência da pessoa controlando ela. A subconsciência controla a consciência, irmão. Então é melhor que nós tenhamos o batismo do Espírito Santo para que lá, dentro dessa consciência, tenha a glória Shekinah, dominando o espírito. Não é? Então agora nós somos príncipes, amados. Veja, já